Olá, meu irmão, como é que vai você, minha irmã? Um bom dia ou uma boa noite para você. Não sei que hora você está ouvindo essa mensagem. São vídeos curtos para o Espírito Santo fazer você pensar. O tema de hoje é: será que tentação é pecado ou pecado é tentação? Sabe, no meio cristão hoje a maioria pensa assim, que nós somos transgressor por natureza. Se somos transgressor por natureza, então o verbo cair em pecado ele tem que desaparecer. A escolha ela tem que desaparecer. E se Deus é amor, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor e para amar você precisa escolher. Então esses verbos precisam desaparecer também. Será que nós somos transgressor por natureza, por conta de Adão e Eva? Será mesmo, meu irmão? Será mesmo, minha irmã? Eu convido você aqui a abrir a Bíblia em Ezequiel capítulo 1, a partir do 1. Vamos ler aqui, mas eu vou ler primeiro o verso 4 de Ezequiel 18, verso 4, para a gente entender e explanar melhor, tá certo? Então aqui o verso de Ezequiel 18, verso 4, fala assim: eis que todas as almas são minhas, a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então veja só, aqui Deus não fala de misericórdia, Deus só fala: a alma que pecar, essa morrerá. Por que Deus não fala aqui de misericórdia? Será que pecou e morre, igual está lá em Gênesis, Deus falou: no dia que pecar, morrerá? No dia que os nossos primeiros pais pecar, seria morrer? Mas Adão e Eva morreu naquele dia de maneira nenhuma. Um cordeiro, um substituto que representava Jesus, apontava para Jesus. Em Gênesis 3, verso 21, fala que Adão e Eva foram vestidos com pele de cordeiro. Sabe? Então esse verso aqui de Ezequiel 18, verso 4, não está tratando de misericórdia, meu irmão. Não está tratando da misericórdia de Deus. Está tratando unicamente de transgressou da lei ou transgressou por natureza, que é a mesma coisa. Deus fala com Ezequiel e o profeta Ezequiel começa a falar para as pessoas do que se trata, claro, obedecendo a palavra de Deus. E olha só Ezequiel capítulo, verso 18, verso 1, o que é que fala? De novo veio a palavra do Senhor dizendo: que direis vós, que dizeis, citando na terra de Israel, que este provérbio, qual era o provérbio? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos que desbotaram. Os pais comeram uva verde e os dentes dos filhos se desbotaram. Ou seja, os pais pecaram e os filhos são pecador por natureza por conta dos pais. É essa melhor dizendo, o ensinamento que na época de Ezequiel já era pregado. Mas presta atenção, minha irmã, meu irmão, que aqui está a resposta de Deus, aqui no verso 3 de Ezequiel 18. Olha o que Deus fala aqui: vive eu, diz o Senhor Deus, não vos permitei mais usar deste provérbio em Israel. O que é que Deus fala no verso 3? Olha, vivo eu, diz o Senhor Deus, diz Ezequiel, para essas pessoas não usar mais desse provérbio em Israel. Porque Deus manda proibir esse tipo de pregação, meu irmão? Porque acaba com a cruz, acaba com o Evangelho eterno, acaba com Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Por que Deus vai bater na porta para entrar no teu, no meu, no nosso coração, se nós somos transgressores por natureza, meu irmão? Sabe? Aí vem aqui o verso 4, muito conhecido, que as pessoas muitos lê e não compreendem. Mas o Espírito Santo fará você compreender nesse momento, meu irmão e minha irmã. O verso 4 fala: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, assim também como a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Aí é o contexto, meu irmão. Deus não está falando de misericórdia, mas das pessoas que pregavam que eram transgressores da lei por natureza. Deus manda Ezequiel proibir essa pregação no meio de Israel, porque ela
arranca Cristo, arranca o plano da salvação. Para que salvação, meu irmão? Se você é transgressor da lei por natureza, Cristo veio te salvar num lamaçal do pecado. Se o salmista fala que Deus arrancou ele do lamaçal do pecado, se eu sou transgressor por natureza, como eu posso ser salvo? Cristo cobrir com a sua justiça, eu que sou transgressor por natureza? Deus está falando aqui no verso 4 que não é assim. Transgredir a palavra de Deus, ela é uma ação, é um verbo ação, é uma escolha. Fora disso, meu irmão, é paganismo. Não existe isso de nós sermos transgressor da lei por natureza. De maneira nenhuma. Nós temos escolha, certo? Nós temos a natureza pecaminosa, mas não é transgressora da lei. A natureza pecaminosa, ela te dá a possibilidade de você cair na tentação da natureza pecaminosa. Como diz lá em Tiago, capítulo 1, verso 13 e 14. Leia lá, fala lá que quando nós somos atraídos pela cobiça e nós aceitamos, aí sim é que o pecado vem dar luz, ou seja, damos a luz ao pecado. Se nós demos a luz ao pecado no nosso pensamento, meu irmão, minha irmã, aí sim somos transgressores da lei. Mas transgressores por natureza, não. Isso exclui a Cristo, exclui a cruz, exclui nossa decisão. E aí, meu irmão, nós estamos, eu creio, pior do que os evangélicos que não aceitam a lei. Para que aceitar a lei e pregar que somos transgressor por natureza? Se nós não podemos vencer o pecado porque somos transgressor por natureza, mais do que vencedor, você e eu somos. Se Cristo está em nós, se aceitamos Cristo na nossa vida, somos mais do que vencedores. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, mesmo com a natureza pecaminosa. Ele não é transgressor da lei por natureza. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E esses são vídeos curtos para o Espírito Santo fazer você pensar. Fica com Deus, em nome de Jesus. Amém.